Boa tarde, pessoal. Estamos dando início a mais uma web do ProBNCC. Estamos com especialistas na área de linguagens e eu vou passar para que elas possam se apresentar. O tema é a BNCC comentada da área de linguagens. Ok? Boa tarde, sejam bem-vindas e vamos dar início. Bem-vindas e bem-vindo. Com vocês, meninas. Obrigada. Boa tarde, equipe das redes. Eu sou a Marisa e faço parte do grupo de trabalho que produziu a BNCC comentada na área de linguagens. Nós agradecemos a equipe do ProBNCC do MEC, na pessoa da professora Cláudia Denis, ao Instituto de Bruna, nas pessoas da professora a organização desse diálogo. E agradecemos especialmente a vocês o interesse e a participação com envio prévio de questões. Estão comigo nessa webconferência a Cristina Nini, Sheila Jurado, Isabel Ferreiras e à distância Pedro Silva, nosso especialista em arte. Com os horários dos componentes de toda a área, de modo que o nosso exercício tenha sido uma busca de não apagar o potencial formativo de cada componente no trabalho em uma das preocupações que vocês encaminharam pelas questões. Nós vamos organizar essa nossa webconferência em 3 momentos. E aí eu vou pedir o apoio de quem está passando o slide para projetar a tela número 3 com a nossa pauta. Podemos ir para a tela 3, por gentileza. Então, o primeiro momento dessa web tem que ver com uma breve discussão de qual é a contribuição da área na formação integral das e dos jovens. Nós entendemos que esse sentido do trabalho de área é bastante estruturante para a revisão dos currículos, a definição dos objetivos e dos objetos de aprendizagem tem que ver com esse movimento geral da área, com a entrega que ela deve fazer nesse currículo. O segundo momento da webconferência tem que ver com a apresentação da ferramenta, que é a ferramenta BNCC comentada, com a organização que ela tem em campos ou células, e nós vamos fazer essa fala também com a apresentação dos especialistas. Então, no momento em que os componentes forem comentar a habilidade, nós vamos aproveitar para ter a fala de qual é a contribuição mais relevante do componente nessa perspectiva do trabalho em área. E, por fim, o terceiro momento dessa webconferência se fará pela interação. Então, nós vamos abrir para a discussão de reflexões, questões, problematizações que vocês queiram encaminhar. Eu aproveito para contar que essa ferramenta, ela responde à formação geral prevista na BNCC. Ela não trata diretamente dos itinerários formativos. Nós recebemos algumas questões a esse respeito, e aí, claro, vale lembrar que é esperada a coesão entre a parte da formação geral e os itinerários formativos que as redes proporão. Então, essa discussão a respeito das competências da área, as habilidades que integram essas competências, certamente fortalece a proposição dos itinerários, mas nós não trataremos diretamente deles. Então, a solicitação é que vocês, por gentileza, foquem as questões na compreensão da interação, na discussão dos objetivos, dos objetos, as habilidades, as competências. Nós tentamos aqui nos pautar pelas indicações que vocês fizeram. Mas se a gente não der conta, por favor, puxem nossas orelhas ao terno e a gente bate um bom papo, tá bom? Então, para iniciar a nossa web, a gente vai falar um pouquinho desse movimento da área na formação integral das e dos jovens. Eu vou pedir que quem está conduzindo a apresentação dos slides coloque na tela seguinte. Obrigada. Então, nós fizemos uma escolha de algumas imagens que representam práticas de linguagem. Claro que não é uma seleção exaustiva, são algumas das muitas práticas
parte do nosso cotidiano nas diferentes esferas. E aqui eu vou aproveitar para reforçar, né, a ideia de que na BNCC as esferas comparecem como campos de atuação. Então, o campo da vida pessoal, o campo de atuação na vida pública, o campo artístico-literário, o campo jornalístico-midiático e o campo das práticas de estudo e pesquisa. Então, vejam, ao adentrar a escola, as jovens e os jovens levam essas práticas. Elas são constitutivas de seus processos identitários, elas revelam pertenças culturais, escolhas. E a escola precisa ser sensível a tudo isso e lidar com isso. Então, dentre as inúmeras reflexões que nós poderíamos fazer a partir da leitura dessas imagens, acho que vale a pena a gente destacar duas. Primeira delas, será que é possível a manutenção de um currículo que fragmentava o sujeito de aprendizagem como se ele fosse uma parte mais cognitiva, uma parte que tivesse que ser trabalhada para dar conta de um bom desempenho linguístico, né, com o domínio das variedades de prestígio, uma outra parte que fosse corpo e movimento, e uma outra parte que fosse responsável pela vivência das emoções, pela expressão da criatividade? Esse é o currículo com o qual lidamos até aqui. Faz sentido pensar nessa segmentação na perspectiva da educação integral? Né? É uma pergunta evidentemente retórica, mas que a gente precisa enfrentar com seriedade para as nossas escolhas curriculares. E acho que o segundo ponto de problematização tem que ver com as próprias condições de produção, circulação e recepção de textos e atos de linguagem na contemporaneidade. E aqui nós estamos chamando de atos de linguagem, na esteira do que traz a base, práticas da cultura corporal, manifestações artísticas em suas diferentes linguagens. Então, nós sabemos que hoje as produções textuais e as produções dos atos de linguagem estão fortemente mediadas por diferentes mídias. E as próprias linguagens se hibridizam, elas não aparecem, né, isoladas. Como é que a gente lida com tudo isso? Será que faz sentido um currículo que ainda se paute só pelo letramento da letra? Para a gente exemplificar um pouco mais, a aprendizagem de regularidades do gênero notícia, que é algo que certamente todos os currículos indicam, dá conta de fenômenos contemporâneos como a profusão de fake news, a viralização, a disseminação de discursos de ódio? Então, acho que esse cenário é um cenário que a gente precisa assumir com bastante seriedade, porque é esse o contexto de trabalho que a área de linguagens assume no documento orientador do currículo, a BNCC. Então, esse compromisso de lidar com essas práticas de linguagem na sua configuração contemporânea e de empoderar jovens para que eles lidem criticamente com tudo isso e possam ampliar a inserção nessas práticas. Então, no slide a seguir, que eu vou pedir que, por gentileza, a Cláudia projete. Será que estamos com um descompasso técnico? Só um instante que travou aqui. Para mim aparece, mas não está aparecendo para vocês, né? Não. Mas se para os demais participantes a projeção estiver ok, a gente pode prosseguir com a fala. Se os colegas das redes puderem sinalizar se eles estão ouvindo. Por favor, pessoal, avisem para a gente aí pelo chat se vocês estão vendo o próximo slide. Não estão vendo também. Ixi, isso. Ok, o rapaz que me ajuda, ele saiu daqui agora. Então, talvez a gente possa avançar para não comprometer tanto tempo. O que é que vocês acham? A gente tenta garantir só pela fala, tem uma perda, né, da riqueza da imagem, mas tudo bem. O que vocês acham? É importante, podem continuar, porque enquanto isso eu tento resolver aqui. Eu já até vi o que é. Ok. Tá ok.
Então, depois, quando vocês forem revisitar essa apresentação ou assistirem a gravação, a tela seguinte que já apareceu, já está ok. Ela é um resumo do compromisso que a área tem na formação dos estudantes e das estudantes de ensino médio. Então, aí, visualmente, nós temos a centralidade desses jovens participando dessas práticas de linguagem. E o que isso implica, né? Implica maior exercício de autoria, de protagonismo, identificação e crítica de usos das linguagens, uso técnico, criativo e crítico de diferentes mídias e, simultaneamente, a essas ações que são mais inerentes às práticas, nós temos as dimensões socioemocionais, né? Fortemente a autonomia, o autoconhecimento e a colaboração. Então, digamos que esse é o compromisso maior da área, e se a gente garante essa visão de sentido, né, de trabalho que a área tem que ter no percurso de formação das e dos estudantes, a gente tem o alicerce do que deve ser esse currículo. Então, é um pouco com essa provocação dessa imagem do trabalho da área que a gente vai prosseguir pensando no trabalho com as competências, que é um dos mecanismos de articulação da área. Evidentemente, para que esse jovem se empodere cada vez mais, tenha essa dimensão crítica, essa dimensão criativa, tenha esse movimento não só de compreender, né, de apreciar, mas de replicar, de se posicionar, de criar, de intervir pelas linguagens, ele precisa aprimorar competências e habilidades. Isso pode ser aprendido se houver situações didáticas favoráveis para isso, se houver metodologias adequadas para isso e se houver escolhas de objetos relevantes. A gente tem muita reflexão a respeito dos objetos, a gente vai avançar em relação a isso, mas agora de pronto a gente vai fazer então uma discussão do papel dessas competências. A área tem um compromisso com o desenvolvimento de competências que são gerais. Não é arte exclusivamente, educação física, língua portuguesa ou língua inglesa que darão conta de desenvolver. É justamente a ação conjunta desses componentes nas práticas, porque as práticas, requerem esse trabalho articulado com as linguagens. Então, eu vou passar a palavra agora para a Isabel Filgueiras, que vai trazer um pouco essa visão geral a respeito das competências e das habilidades na área. Eu queria pedir, a Cláudia já passou o próximo slide, então, como vocês já devem ter tomado contato com o documento da base, a área de linguagem define 7 competências gerais, né? E aí nós temos um conjunto de competências que dizem respeito a aspectos que são integradores da área, ou seja, que você enxerga todas as linguagens puxando e todas elas integradas, né? Então, se a gente for olhar as competências 1, 2, 3 e 7, a gente vê competências em que todos os componentes estão presentes. Quando a gente olha para as competências 4, 5 e 6, houve na elaboração da base uma tentativa de trazer um pouco mais a liderança de alguns componentes. Isso não significa, como a Marisa já disse, que essas competências são apenas para serem desenvolvidas nos componentes. Mas o intuito foi que a gente entendesse que a área também se preocupa com essas linguagens e, ao mesmo tempo, garantir as especificidades do componente no conjunto de competências da área. Então, as competências são sim da área, mas a gente consegue enxergar alguns direcionamentos para as especificidades dos componentes ou como, em determinados momentos, eles puxam a área, né? E aí, para cada competência, né, da 1 até a 7, nós temos um conjunto de habilidades da área, que são numeradas e têm os seus códigos alfanuméricos, e nós temos também um conjunto de competências de língua portuguesa, que, logicamente, se relacionam e se integram às competências da área. Então, há uma definição, inclusive, pela própria proposição da base, que língua portuguesa tivesse um conjunto de habilidades específicos, já delineados, mas elas são totalmente integradas às habilidades da área e vão ser trabalhadas em conjunto. Então, acho que essa perspectiva de área é aquilo que mais
favorece quando a gente começa a pensar na elaboração dos currículos a partir da BNCC e das competências da área de linguagens. Queria pedir para a Graziela passar o próximo slide. Graziela, desculpa, Cláudia. E aí a gente vai ver um pouquinho como é que a ferramenta trabalha, ou seja, quais são as células que vocês vão contar nessa ferramenta que guiaram os nossos comentários. Então, vocês vão achar uma aba em que, uma coluna, né, um espaço em que está descrito lá a competência específica da área, então, em inglês, a competência 1 até a 7, e aí vai haver um comentário sobre essa competência, né, o que ela traz, o que está em jogo no desenvolvimento dessa competência para a área. Depois aparecem as habilidades, né, como está trazido na base, e para cada habilidade nós temos comentários sobre esta habilidade, e temos também os objetos de conhecimento. Depois, num outro momento, os componentes comentam a habilidade, alguns exemplos de objetivos e de possibilidades para o currículo. Cada competência, ela também é comentada, né? Então, vamos repetir aí o fluxo. Acho que talvez na minha fala, não sei se ficou claro, eu mesma achei que não deu uma linearidade, mas assim, a competência específica, ela é reproduzida na ferramenta, há um comentário sobre como essa competência é trabalhada, depois são reproduzidas habilidades referentes à área LP, e aí para cada habilidade há um comentário sobre os objetos de conhecimento, como é que os componentes se reconhecem no desenvolvimento dessa habilidade, quais são os objetivos que estão em jogo, que podem inspirar os currículos, né? E aí o último comentário que são as possibilidades realmente para o currículo. Cláudia, você pode passar o próximo? Então, esse slide, ele traz como exemplo a competência 3, para a gente ilustrar como que a ferramenta está organizada, e já conto para vocês que a gente vai fazer essa exemplificação a partir dessa competência e focando a habilidade número 2 relativa a ela, que está circulada aí no slide. Então, a gente traz aqui, né, como eu já disse, cada competência tem o seu conjunto de habilidades da área, e depois as habilidades de língua portuguesa que estão integradas a esse trabalho da área. E aí a gente vai exemplificar como é que a ferramenta vai funcionar, está funcionando, foi elaborada por nós, olhando para a competência 3, habilidade 02. Pode passar, por favor, Cláudia? Bom, então, a competência 3, ela diz respeito aos estudantes, ou e às estudantes, serem capazes de utilizar diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Vou passar a palavra agora para a Cristina, para ela iniciar os comentários sobre essa competência e prosseguir a apresentação. Obrigada. Então, como a gente já pode ver, é importante a gente notar o caráter integral que a competência traz. Então, foi uma preocupação muito grande de vários de vocês colocar, por exemplo, como se trabalha com as socioemocionais, como é que eu vou trabalhar outras coisas que não são exatamente os objetos de estudo em foco. A competência, ela já vai explicar que, se a gente for trabalhar por meio das práticas sociais, todas essas coisas estão implicadas no processo de atuação. Então, vocês percebem aí pela competência que ao utilizar, a gente vai utilizar diferentes linguagens no momento acionando as coisas que a gente vai, os recursos linguísticos que a gente tem, tanto verbais como corporais, como artísticos, buscando ter uma autonomia nessa utilização, mas também pensando no contato com o outro. Eu não utilizo as linguagens individualmente, eu utilizo em colaboração e em contato com o outro. E eu preciso fazer isso de uma maneira ativa. E quando eu faço isso, eu
entra em choque os meus interesses com o interesse dos outros. E aí eu preciso levar em consideração a coletividade e trabalhar questões como direitos humanos, pensar que intenções que eu tenho em fazer e falar isso, ou agir dessa forma, ou me colocar dessa forma. As minhas ações no mundo, que são ações de linguagem, que caráter que elas têm de consciência socioambiental, de consumo, o que eu estou propondo em termos de vida quando eu me coloco. Então, é bastante amplo, a competência ela traz essa integralidade na prática e obviamente, a gente precisa de destrinchar um pouco isso no nosso trabalho em sala de aula em termos de habilidades. Então, a gente vai ver agora, se a Cláudia passar para o próximo slide, que a gente vai ter várias habilidades e elas vão dizer respeito a algumas ações específicas que estão acionadas, que são acionadas por essa competência, que devem ser acionadas por essa competência, e a gente vai trabalhar, como a Bel falou, especificamente com a habilidade 2, que diz respeito ao caráter de posicionamento crítico. Agora, não dá para a gente se posicionar criticamente sobre algo que a gente não conhece. Então, o posicionamento crítico, ele não é um dizer de gosto ou não gosto. Ele é uma ação que está intimamente implicada com o conhecimento daquilo sobre o que a gente se propõe a criticar. Ele é um conhecimento tanto técnico, eu preciso entender que recursos são usados nesses atos de linguagem ou nesses textos que eu estou analisando. Eu preciso ter recursos estéticos, eu preciso entender se esses recursos foram utilizados de maneira adequada a comunicar aquilo que eles se propõem. Que intenções têm as pessoas que produzem esses discursos, esses atos de linguagem? Em que lugar eles estão colocados? Todas essas coisas, elas são importantes para que eu possa, primeiro, conhecer e, a partir dessa análise que eu faço desses atos, eu vou me posicionar. E aí, sim, implica um exercício também de construção pessoal, de autoria, que vai estar presente nesse posicionamento. E a gente pensa que se eu vou... A primeira coisa que é importante perceber é que no meu trabalho de organização curricular, de organização da minha sala de aula, se eu preciso trabalhar, se eu preciso levar o aluno a conquistar essa habilidade, eu preciso trabalhar com práticas de linguagem e não com conteúdos isolados. Os conteúdos isolados, eles não acionam a totalidade da prática de tudo aquilo que eu preciso envolver para participar de um ato de linguagem, para ampliar as minhas possibilidades de participação em diferentes práticas. Por isso, a Sheila vai falar um pouco para vocês a respeito dessa seleção dos objetos de conhecimento. Oi, pessoal. Pois então, a Cris acabou dando um gancho para a gente discutir uma das questões que vocês trouxeram como preocupação, como ponto de tensão na elaboração do currículo, né? Que é a questão da seleção dos objetos de conhecimento. É importante a gente perceber que, como a Cris salientou, a habilidade consiste em que o aluno, em que o jovem aprenda a se posicionar criticamente em relação aos discursos que circulam e as visões de mundo que estão implicadas nesses discursos. Quando a gente pensou nesse exercício de selecionar os objetos de conhecimento, para nós ficou muito claro que nós precisávamos trazer uma continuidade, garantir uma continuidade do trabalho proposto no ensino fundamental, porque é isso que se propõe, o trabalho com a base no ensino médio, que é o aprofundamento daquilo que foi tratado na educação fundamental. E lá nós temos alguns objetos de conhecimento já selecionados, dos quais a gente partiu justamente para garantir essa compreensão continuada do que a base propõe como objeto de conhecimento na área de linguagens.
E, obviamente, como aqui nós estamos tratando da área, né, nós elegemos alguns objetos de conhecimento que são naturalmente comuns a todos os componentes da área. E, como vocês veem na coluna aí dos objetos de conhecimento, nós temos, dentre os objetos possíveis, tá? É importante a gente salientar que foi uma seleção inicial, né? Que, claro que não se esgota aí, mas vocês vão perceber no exercício que a gente vai fazer aqui, que esses objetos, eles aterrissam na área de forma específica. Então, quando a gente elegeu esses objetos de conhecimento, a gente, obviamente, partiu da ideia da proposição da habilidade. Se a habilidade pede para que a gente invista, né, no trabalho com o exercício do aluno se posicionar criticamente, obviamente esse exercício de se posicionar, né, esse posicionar-se criticamente, implicando tudo aquilo que a competência 3 defende, né, que é contribuir com os direitos humanos, que é contribuir com uma consciência socioambiental, etc., esse posicionar-se criticamente é o que a gente chama de possibilidade de réplica. Então, quando a gente diz que o aluno precisa se posicionar dessa forma, a gente está investindo num objeto que é a condição do aluno saber como fazer isso, como replicar, né? Então, todo o exercício que a gente fez de seleção de objeto partiu sempre da seguinte questão: o que é preciso saber, o que o aluno precisa saber para desenvolver essa habilidade, ou seja, para ele se posicionar, é preciso que ele aprenda a se posicionar, como a Cris apontou, de forma ética, né? Que ele aprenda a se posicionar de modo que ele conheça muito bem aquilo sobre o que ele está falando, né? Para que ele possa fazer uma réplica que seja realmente fundamentada. Nesse exercício, né, de réplica, ele precisa, então, se apropriar de recursos que são próprios da linguagem com a qual ele está, né, lidando para esse exercício de réplica. E esses recursos, eles acontecem dentro de um contexto, né? Quer dizer, a gente organiza os nossos atos de linguagem, a gente organiza os nossos textos utilizando determinados recursos em determinados contextos, né? E como a Cris bem lembrou, esses contextos envolvem saber quem é que está falando, saber qual é a visão que essa pessoa tem sobre aquilo que está falando, entender qual é o meio de circulação, para quem se está falando. Então, é um exercício que envolve, portanto, entender, analisar o contexto de produção e de circulação desse discurso. Então, vamos tomar como exemplo um ato de linguagem que seja o aluno participar de uma manifestação em favor da defesa do meio ambiente. Como é que ele vai, que ele vai utilizar, né, como nesse ato de linguagem, o que ele vai utilizar como recurso? Suponhamos que ele vá fazer uma intervenção urbana. Então, ele vai acionar para essa intervenção urbana uma série de recursos que são próprios daquele ato, né, que vão possibilitar que ele se posicione em relação àquilo que ele está defendendo, né? Então, neste exercício, vejam que os objetos de conhecimento, eles passam a aterrissar nas suas com seus diferentes componentes, considerando os recursos da linguagem que eu estou ativando ali para a construção, para a construção daquele discurso. Então, no momento em que eu seleciono esses objetos de conhecimento, eu já consigo pensar nos meus diferentes componentes, dependendo da linguagem que está ali no jogo, na construção daquele discurso, quais são os conteúdos miudinhos, né, de cada componente que entra em jogo.
Eu acho que isso vai ficar mais claro, por exemplo, quando a gente for trabalhar aqui com a perspectiva dos diferentes componentes no trabalho com essa habilidade, né? Então, vejam, selecionando esses objetos de conhecimento que são mais gerais, né, que contemplam todos os componentes da área, contemplam o trabalho proposto na área, obviamente os meus objetivos de aprendizagem estarão relacionados diretamente a esses objetos de conhecimento. Então, o que é importante a gente observar nesse movimento da ferramenta comentada, né, do comentário que a gente faz sobre as habilidades, é que todos os objetos de conhecimento eles partem do que está sendo proposto na habilidade, tá? E aí vamos aterrissar um pouquinho isso que eu acabei de dizer na área de língua portuguesa, e eu peço que vocês passem um outro slide. Vejam que aí nós temos um conjunto de imagens que nos traz algumas possibilidades de práticas, né? Nós temos aí uma charge, temos uma situação de debate, temos abaixo uma imagem que faz referência a uma situação em que está havendo uma discussão, produzindo como resultado um podcast, e uma quarta imagem que faz referência a uma apresentação oral. Vejam que essas são práticas que acontecem em diferentes campos de atuação. Nós temos ali a charge que remete ao jornalístico, nós temos o debate que remete à vida pública, o podcast que também está ali na esfera do jornalístico, mas obviamente que essas relações não são estanques, né? Vai depender das pessoas envolvidas, do contexto, das intencionalidades, da construção do discurso. E nós temos ali uma apresentação que, pelo texto multimídia, multimodal que a gente percebe de fundo, existe aí uma referência à esfera de estudos e pesquisa. Então, vejam que cada uma dessas práticas, elas implicam mobilizar conhecimentos sobre as linguagens envolvidas na construção dos textos que estão ali sendo tecidos, né? Então, no momento em que eu aterriço esses objetos de conhecimento que tratamos anteriormente, em cada uma dessas práticas, eu começo a vislumbrar objetos muito mais específicos das linguagens que são propostas ali. Então, por exemplo, no caso do debate, o que está envolvido, né, ali naquele trabalho enquanto objeto de conhecimento mais próprio da área de linguagens, de língua portuguesa. Está envolvido ali o que está expresso na habilidade 05, que é o aluno aprender a perceber a posição do outro em relação àquilo que ele está falando, a perceber o movimento argumentativo que essa pessoa faz para fazer a defesa do seu ponto de vista e aprender a se posicionar em relação a esse ponto de vista. Para isso, ele vai precisar aprender, por exemplo, como organizar o seu discurso, pensando nos operadores argumentativos que são mais adequados, que no miudinho da nossa disciplina pensar, por exemplo, no papel das conjunções, né, no papel de certos advérbios. Então, vejam que a gente, quando começa a selecionar a prática que estará em jogo no aprendizado, né, no processo de ensino e aprendizagem, a gente começa a vislumbrar quais são os objetos de conhecimento mais detalhados daquele componente. Então, esses objetos mais gerais com os quais a gente está lidando, todos eles fazem esse exercício de aterrissar, né, considerando a linguagem envolvida no ato que está ali sendo construído, no ato de linguagem que está sendo realizado. Eu vou agora passar para a Cris novamente, porque ela vai concluir esse exercício também na disciplina de língua inglesa. Exato, isso que a Shirley falou serve perfeitamente para a língua inglesa também. O importante a gente notar que o ensino de língua inglesa que é proposto pela base, ele tem uma mudança bastante radical, digamos assim,
para quem vem ensinando língua inglesa como língua estrangeira há tanto tempo. A base propõe, se a Cláudia puder, por favor, mostrar o próximo slide, a base vai propor que a gente trabalhe a língua inglesa como língua franca. O que significa isso? Isso surge primeiro de uma demanda, que é uma evidência que a gente tem no mundo globalizado, que não se fala em inglês ou se interage em inglês apenas com falantes nativos. Hoje, o inglês se tornou uma língua de convívio entre as pessoas, de colaboração, uma língua de interação com pessoas no mundo inteiro. E muitas vezes entre falantes que não são nativos. E, obviamente, isso incita que a gente tenha práticas totalmente diferentes daquelas que a gente tinha anteriormente, que eram padronizadas de uma determinada forma. Então, a base entende que não há um território específico para o uso da língua inglesa, e, portanto, ela passa a ser uma língua franca. Aquilo que a gente tinha como meta, como objetivo, no ensino de língua inglesa anteriormente, como língua estrangeira, precisa ser questionado também. Então, se eu não tenho o falante nativo como norma, eu também não tenho a norma como meu objetivo maior. Então, isso tem implicações sérias para o nosso trabalho em sala de aula, porque não é a partir da norma, como costumava ser, que eu organizo o meu material. Eu organizo o meu currículo por meio de práticas. Eu quero que o meu aluno seja capaz de participar dessas práticas de linguagem no mundo inteiro, ampliar suas possibilidades de participação. É pela prática que eu vou determinar aquilo que vai ser objeto de estudo, assim como esclareceu agora a Shirley. Os critérios que vão me levar a considerar essa fala também são diferentes. Então, eu não estou querendo dizer que a norma não faz parte do nosso trabalho, mas ela não é aquilo que organiza o nosso trabalho de desenvolvimento de currículo e de atividades em sala de aula. A partir das práticas sociais em que a gente imagina que a gente utiliza a língua inglesa, é que eu vou determinar quais são os objetos que são selecionados. E aí, a prática em si é um valor maior do que a norma. Então, se ele utilizou recursos que não são necessariamente aquilo que um nativo consideraria como o ideal, ok, a gente vai precisar valorizar isso também. Então, precisa ter um acolhimento inicial daquilo dos usos que são feitos e dizer que eles são legítimos, porque se as pessoas estão se comunicando, mesmo da forma que a gente às vezes possa dizer que não a padronizada ou a normativa, ainda assim elas estão acontecendo e isso precisa ter um valor, se a gente está trabalhando com foco nas práticas, tá? A gente precisa também entender que não é o inglês que é melhor. O melhor inglês é aquele que me permite, que me possibilita participar dessas práticas. E aí, ao invés de muitas vezes a gente deixar que o aluno não possa se comunicar enquanto ele não falar exatamente da maneira como a gente imagina que seja a norma, ou que seria o ideal, o modelo ideal. Então, ele pode se comunicar sim, ele pode utilizar a linguagem sim, ele pode utilizar recursos outros, inclusive recursos que não são necessariamente da língua inglesa, como a linguagem corporal, e daí a gente tem sim que pensar na área de uma maneira integral. A linguagem, a gente vai definindo essas linguagens por componentes, mas no indivíduo, o indivíduo é um só e essas linguagens estão presentes nele, e ele pode fazer uso desses todos os recursos na hora de mobilizar tudo isso nessas práticas. Então, agora eu vou pedir para a Bel comentar isso, como fica na educação física também, né? Então, Cláudia, você pode passar o próximo slide, que a gente vai, como a gente está agora nesse momento, acho que os componentes comentam a habilidade, né? Então, a educação física, ela vai trabalhar com a cultura corporal, ou seja, ela já historicamente se desenvolveu como um componente curricular, que aborda a cultura corporal, que promove a apreciação e análise da cultura corporal e a utilização. Então, veja, a cultura corporal na BNCC ela é entendida como um ato de linguagem. E como ato de linguagem, ela é repleta de intencionalidades, ela revela lugares sociais, identidades dos sujeitos que as praticam. Então, tudo isso está em jogo
quando a gente está trabalhando com esse aluno do ensino médio. Logicamente que a cultura corporal tem o aspecto do fazer corporal, né, que é a própria prática e o domínio dessa linguagem corporal, do conhecimento do corpo, daquilo que é realmente o conhecimento que o sujeito vai desenvolver para ele interagir com essas práticas. Mas junto com elas, e de uma forma integrada, existe uma série de sentidos associados a essas práticas. O que a gente quer desse estudante de ensino médio, que está aí na finalização do seu processo de educação básica e que vai levar esse conhecimento escolar para o seu cotidiano, né, porque acho que essa ideia é muito presente. Quer dizer, esse aluno do ensino médio, ele está num momento de vida em que, a partir da finalização do ensino médio, ele vai escolher uma prática da cultura corporal que ele vai cultivar e ele vai continuar se relacionando com outras práticas, né, que circulam nos diferentes campos de atuação da vida humana. E quando a gente olha para como a cultura corporal circula nesses diferentes campos, não dá para a gente pensar apenas no fazer, mas enquanto o indivíduo compreende os significados que estão nesses discursos sobre essas práticas. Por isso que a cultura corporal hoje, ela integra múltiplas linguagens. Então, os jovens aprendem a dançar, por exemplo, assistindo vídeos tutoriais no YouTube. Então, a linguagem do vídeo, ela está totalmente integrada a como as práticas corporais circulam, porque elas não são mais só aprendidas nas relações face a face, na cultura oral, elas são aprendidas na cultura digital. Quando a gente tem, por exemplo, manifestações da mídia, então na esfera jornalística, quando a gente tem a divulgação, por exemplo, muito mais extensa do esporte masculino, do futebol masculino, e quando a gente vê as matérias ou reportagens sobre o esporte feminino, geralmente a gente encontra muitos conteúdos ligados à aparência estética das jogadoras, das atletas, e muito menos uma fala sobre as questões técnicas ou sobre o treinamento dessas atletas. Então, logicamente que na esfera jornalística circulam questões de gênero relacionadas ao esporte que precisam ser tematizadas pelo professor de educação física e pela área. Acho que é bacana que a base, quando ela coloca uma competência, nas competências gerais, a cultura corporal, a gente está falando que a cultura corporal é o objeto da área. Logicamente que o professor de educação física ele vai ter um papel fundamental, porque ele é um especialista nessas práticas e na análise da cultura corporal, mas a gente vai integrar essas possibilidades quando, por exemplo, a gente vai fazendo parcerias com os componentes da área, como língua portuguesa, língua inglesa ou arte, né? Então, acho que é bem marcado que as unidades temáticas que a gente tem lá no ensino fundamental, com as práticas da cultura corporal, dos jogos, brincadeiras, da ginástica, dos esportes, das lutas, das práticas de aventura e das ginásticas, elas estão presentes no ensino médio, mas aqui no ensino médio, acho que elas têm um aspecto da própria característica dessa faixa etária e do momento que esses jovens estão, que é de eles fazerem escolhas e se posicionarem criticamente, como a própria habilidade que nós estamos focando traz. Então, eles ganham novas possibilidades de olhar para essa cultura corporal. E eles também vão trabalhar a possibilidade dessa escolha. Então, a base não define, para cada ano do ensino médio, quais seriam as práticas corporais que deveriam ser focadas, justamente porque isso vai ser construído em processo de negociação com o grupo de alunos, trabalhando o desenvolvimento dessa autonomia, de uma integração com aquilo que é significativo para as culturas juvenis. Então, os jovens e o professor, eles precisam escolher práticas que realmente façam sentido e os ajudem a pensar a presença da cultura corporal na sua vida. E, ao mesmo tempo, nessa presença pautada por valores, como a própria competência diz, né? Então, é muito importante que não só que o sujeito pratique atividades corporais ao longo da sua vida, mas que ele se posicione contrário, por exemplo, a preconceitos e estereótipos. Ou seja, que ele não reproduza o racismo no futebol, ou que ele não reproduza as questões, né, de preconceito de gênero, os estereótipos associados a essas práticas, né? Então, não só como praticante, mas também como apreciador e como espectador. E ele ganha também no ensino médio uma possibilidade de olhar para as práticas corporais com abordagens das ciências humanas e das ciências naturais, logicamente, né?
Então, a gente tem um conhecimento sobre o corpo, conhecimento sobre a história dessas culturas e como elas estão ligadas a histórias sociais, né? E o jovem no ensino médio ele pode fazer reflexões mais aprofundadas, dada a sua capacidade de abstração em relação à cultura corporal, mantendo, logicamente, um caráter de prática, de exercício dessa linguagem, de vivência, de experimentação, que já foi trazido no ensino fundamental, mas que aqui no ensino médio ele toma um caráter que une essa prática mais ainda, né, porque acho que isso já é trabalhado no ensino fundamental, mas ele se aproveita dessa capacidade de abstração maior do jovem para preparar para essas escolhas críticas, para que ele continue sendo um sujeito que valoriza a cultura corporal para a sua vida, mas que a analisa de uma maneira crítica e sempre em diálogo com as produções das outras linguagens. Agora acho que vou convidar o Pedro para trazer um pouquinho o olhar do componente de arte aí sobre essa competência. Olá, vou pedir para a Cláudia passar para o próximo slide, por favor. Eu queria destacar que o componente arte dentro da área de linguagens, ele permite desenvolver muitos trabalhos que tocam aspectos já previstos pela BNCC para o ensino médio, como o protagonismo, a autoria, o projeto de vida e a capacidade de agir e de estimular a ação do jovem, né? E de que maneira isso vai acontecer? Eu acho que, em especial, com a experimentação e a criação do que a base muito acertadamente chamou de elaboração de poéticas individuais ou coletivas. Essa elaboração, ela pressupõe um trabalho com as 6 dimensões do conhecimento em artes que já tinham sido mencionadas pela BNCC no ensino fundamental, que são aquelas noções de fruição e estesia, crítica e reflexão, criação e expressão nas diferentes linguagens artísticas. E aqui a gente está falando de música, teatro, dança, as artes visuais e a possibilidade do trabalho integrado com essas diferentes linguagens e também com os diferentes territórios da cultura, né? Então, por isso que a gente tem que pensar também a arte nesse contexto em que ela está entremeada também por esferas e por contextos midiáticos, políticos, mercadológicos e também pelo consumo, né? Eu não gostaria de perder de vista também, de destacar isso, que em muitos contextos sociais a escola vai ser o único espaço em que muitos jovens poderão ter contato com algumas referências artísticas e literárias. E também como um espaço único para muitos deles em que é possível experimentar essas diversas linguagens artísticas, né? Eu queria comentar, no caso dessa habilidade, como que o componente arte poderia desenvolver um trabalho a partir dela. Então, a gente poderia pensar na fruição e na apreciação como 2 dimensões iniciais de aproximação para a gente pensar, por exemplo, uma pintura, uma canção, uma dança contemporânea, a leitura de uma peça, por exemplo, né? E a pesquisa e a reflexão sobre o contexto histórico, o contexto político, o contexto social, econômico, artístico, em que foi produzida essa obra, que pode ser a pintura, a música, a dança ou a peça de teatro, a pesquisa e a reflexão sobre esse contexto nos permite entrar em contato com esses posicionamentos e valores, bem como a maneira como essas obras foram legitimadas na sua época, ou não, e em diferentes contextos. E depois disso, a imersão em processos artísticos pode suscitar respostas desses estudantes, aquilo que a gente está chamando das réplicas, né? Nos quais esse aluno, esse jovem, expressa seus posicionamentos sobre um tema. E é a vivência de um processo de criação, e isso é muito destacado pela base, essa valorização do processo, valorizar um processo de investigação em artes, com tomadas de decisões, com pesquisas de referências estéticas, de referências de procedimentos, né?
é isso tudo que vai permitir essa experimentação, essa vivência de processo que permite ao jovem interagir com ideias e trabalhar materialidades, né? E eu creio que é esse o aspecto que a gente poderia pensar a partir dessa habilidade. Vou passar para a Marisa agora. Tudo bem, gente, aí? Estávamos sem o microfone, Cláudia, desculpe. Por gentileza, retome a tela 7 da apresentação. Qual é a 7? Não é a próxima? Não, o slide 7, tá? Começa com o número 2, está lá atrás. É um esquema. Pode voltar, volta. Aí. Não. Você passou uma. Avança uma. Isso, obrigada, tá? Então, gente, olha. Qual foi o exercício que nós fizemos aqui que a Isabel tinha anunciado para nós? Então, nós partimos da competência específica número 3, fizemos o comentário dessa competência, o que estava em jogo nela, né? Quais eram as ações cognitivas, quais eram as dimensões socioemocionais, o que havia ali de conhecimento específico das linguagens, no tratamento mais geral, porque precisava haver o diálogo com as práticas de toda a área, não de um componente exclusivamente. Depois, cada especialista foi mostrando como essa habilidade aterrissava no componente, ao mesmo tempo trazendo pressupostos importantes do ensino-aprendizagem do componente em consonância com o que diz a base. E aí, nós vamos agora fechar falando desse campo que se chama possibilidades para o currículo, tá aí na última célula para vocês, tá? Antes de eu comentar um pouco o que nós temos de escopo nessa célula, eu queria fazer algumas observações em relação ao movimento que nós vivenciamos aqui. Quando vocês forem ler a ferramenta, e evidentemente a ferramenta dialoga com a base em todas as etapas de escolarização, é pressuposto que vocês resgatem o que já foi aprendido pelo estudante, ou que nós desejamos que ele aprenda, lá no ensino fundamental. Há um movimento de progressão curricular, né? Então a Shirley trouxe isso e acho que é bem importante a gente frisar. Não é que a base não tenha objetos para o ensino médio, ela pressupõe a retomada do que já foi construído ao longo do fundamental, e acho que os colegas foram contando disso, em educação física, em arte, não é? Em língua inglesa isso também aparece. Então a ideia é que agora esses mesmos objetos estejam a serviço de habilidades mais complexas. Habilidades que tenham que ver com usos, com autoria, com perspectiva crítica, que tem muito que ver com essa etapa de escolarização, como a Bel bem marcou na fala dela há pouco. Então, acho que esse é um olhar importante. Pensar na progressão curricular. Pensar que há o pressuposto de que objetos que já foram trabalhados ao longo do ensino fundamental compareçam agora num movimento de articulação, na medida em que as práticas pedem esses objetos, e com fazeres, com ações dos estudantes que são mais complexas, né, que acionam diferentes habilidades. Isso posto, nesse campo de possibilidades para o currículo, nós fomos respeitando a natureza da habilidade, porque há habilidades que vão pedir objetos mais específicos. Vocês vão ver que quando forem ler o trabalho com língua portuguesa, por exemplo, habilidades voltadas ao campo jornalístico midiático, elas trazem mais no miudinho, para usar a metáfora que a Shirley trouxe, objetos que tenham que ver com os gêneros próprios desse campo. Recursos linguísticos e multissemióticos que estão presentes nos gêneros mais contemporâneos do jornalismo e da publicidade.
Agora, quando a habilidade é mais geral, que é o caso da que nós escolhemos comentar aqui, os objetos têm mesmo esse caráter de generalização. Por quê? Justamente para que todos os componentes possam fazer esse movimento de aterrissar que nós fizemos aqui. Para que todos os componentes se reconheçam no tratamento desses objetos. Então, acho que vale essa chave de leitura. Habilidades que são mais específicas, mais situadas em práticas, em campos específicos, elas conseguem ser desmembradas em objetos mais específicos. Habilidades que dizem respeito ao fazer conjunto da área e que precisam dialogar com todas as linguagens, com todos os saberes, os procedimentos em jogo dos diferentes componentes, elas trazem objetos que têm mesmo uma redação, um contorno mais geral, mas que são os objetos já indicados na base, lá na etapa de ensino fundamental, tá ok? Aí, o que vale a pena destacar aqui em relação a esse campo de possibilidades para o currículo? De acordo com a natureza da habilidade, como eu comentei aqui, a gente foi escolhendo trazer perspectivas para o trabalho do currículo. No caso dessa habilidade 302 que nós comentamos, o que está em jogo muito fortemente é os procedimentos. Daqui a pouco eu vou falar disso. Outras habilidades, por si só, vão pedir uma reflexão sobre a organização curricular. Qual seria a organização curricular mais adequada para o desenvolvimento dessa aprendizagem? Por exemplo, as habilidades ligadas às práticas no campo jornalístico-midiático, elas pedem um movimento de observatório da imprensa. O conjunto de aprendizagens que está em jogo ali necessariamente implica um estudante que acompanhe o que acontece em diferentes projetos editoriais e não só a mídia impressa. Então, veja, se eu faço isso em uma aula de língua portuguesa, eu vou pauperizar o movimento que é esperado ali de criticidade, de ampliação de horizontes, inclusive com o trabalho com textos da imprensa internacional e aí expressos em língua inglesa ou em espanhol ou em qualquer outra língua. E aí a gente tem condições de lidar com isso, né? A gente tem condições de lidar com um texto em outra língua também, se for o caso, para fazer esse comparativo. Então, o que eu estou tentando trazer aqui? Dependendo da natureza da habilidade, ela pede um tratamento articulado a outras habilidades. Isso vai acontecer fortemente nas habilidades ligadas às práticas do campo jornalístico-midiático. E aí não faz sentido eu pensar no currículo em uma situação didática exclusiva para uma habilidade. Não é assim que acontece. O currículo precisa propor situações de aprendizagem suficientemente complexas, suficientemente adequadas e mobilizadoras para esse estudante de ensino médio, para que ele desenvolva simultaneamente um conjunto de habilidades. Então, o Observatório da Imprensa é, por exemplo, uma modalidade de organização de currículo que favorece várias das habilidades previstas ali, inclusive outras dos multiletramentos, como curadoria e tratamento de informação, checagem de fontes, que são habilidades que serão favorecidas tanto no campo das práticas de estudo e pesquisa, como, por exemplo, no campo jornalístico-midiático, se eu quero ser esse sujeito que não consome sem criticidade os discursos que circulam, mas muito pelo contrário, quero ter, né, essa certeza de quem é que está por trás da produção desse discurso, checar essa fonte, articular a atores e intencionalidades. Então, vejam, eu falei aqui de procedimentos, no caso da habilidade 302, falei de possibilidades de organização do currículo. Em alguns momentos, nós vamos falar dos projetos, sobretudo quando a habilidade é muito rica para o projeto de vida do estudante, há uma articulação com o projeto de vida, mas há também projetos da área, projetos que são definidos em grande medida com os estudantes, como a Bel citou, por exemplo, na escolha das práticas da cultura corporal. Temáticas relevantes, né, para a formação contemporânea, os chamados temas transversais contemporâneos da base, eles estão fortemente presentes na discussão da área. Então, a Bel trouxe aqui uma discussão das práticas da cultura corporal tratadas na perspectiva da ciência, e aí com grandes implicações para a questão de saúde, por exemplo. Então, esses temas eles são naturalmente convocados pela área e eles podem ser trabalhados em projetos de investigação com aprimoramento de habilidades de estudos e pesquisa. Ou podem ser trabalhados em projetos de intervenção, como a Shirley trouxe no exemplo dela, dando grande centralidade aos jovens
na autoria e na decisão do que é que eles querem transformar, né? As realidades mais imediatas, os contextos locais, ou até realidades globais, contando aí com toda a oportunidade que os multiletamentos trazem, né? Como é que eu posso ser um cidadão global me valendo de ferramentas digitais para intervir. Então, vejam, falei de procedimentos, falei de possibilidades de organização de currículo, falei dessa centralidade do jovem, da articulação com o projeto de vida, e acho que vale elencar aqui as metodologias ativas, né? Todas as áreas do conhecimento devem ter tratado disso, e a gente sabe que a base, até pelo movimento que ela traz de construção de conhecimento, é mesmo um pressuposto para todas as áreas. E não seria diferente em linguagens que assumem como concepção de linguagem a interação. Como a Cris disse num dado momento aqui, você não produz sentidos sozinho, você produz sentidos com as diferentes linguagens na troca com o outro, e uma troca que é sempre situada e contextualizada. Então, é claro que o trabalho da área, né, desde os anos 80, é um trabalho que ele é altamente pautado nos princípios das metodologias ativas. Ele se faz na colaboração, ele se faz na problematização, na construção conjunta, ele se faz o tempo todo, né, a serviço do desenvolvimento desse pensamento crítico. Então, é mesmo um exercício esperado o acionamento de metodologias que dê essa centralidade, que dê essa voz, que dê essa autoria ao jovem. Então, todos esses elementos que eu fui comentando aqui vão comparecer em possibilidades para o currículo. E, claro, a gente não exauriu todos eles em relação à habilidade. Então, a gente vai fazer um movimento de gradação de forma que, no conjunto da leitura, Está travando um pouco. Garantir nessa. Nem estou me mexendo e tem aí um delay, uma imagem minha de antes. Que pena. Temos o que fazer? Vamos ficar assim? Travou. Não, agora sim. Será que agora já voltamos? Sim, voltamos, está ok. Você pediu para passar para a imagem que estava antes, né? Ou eu entendi errado? Essa mesma. Pode segurar. Perfeito, Cláudio, perfeito. Então, vejam, aí nós temos visualmente o que nós escolhemos comentar como possibilidades para o currículo para a habilidade que foi aqui comentada, que é a 302. Vejam, nós escolhemos objetos de conhecimento que são procedimentais, que tem que ver com a consideração dos contextos de produção, circulação e recepção de textos e atos de linguagem. Nós escolhemos a apreciação, nós escolhemos a réplica. E escolhemos porque então, como é que eu aprecio esses textos, essas manifestações artísticas, essas práticas da cultura corporal, esses discursos a respeito dela? O que interessa considerar de dimensão técnica, de dimensão estética, de dimensão valorativa? Como a Cris falou, não é o opinar pelo opinar, é esse opinar embasado, esse meu olhar que entende escolhas das linguagens como escolhas que não são neutras, como escolhas que trazem visões de mundo que a base trata como discursos. E o mais importante, esse jovem aprendiz tem essa capacidade de analisar criticamente, né, considerando os contextos, fazendo um movimento de apreciação, mas ele tem, sobretudo, a oportunidade de replicar, de actiniano no termo, né, que é ter essa postura ativa. Eu me posiciono, e eu me posiciono, e isso é o bonito do movimento da base, não apenas pela linguagem verbal, oral ou escrita. Eu me posiciono pelas minhas escolhas nos meus processos de criação em arte, eu me posiciono pelas adequações que eu faço em uma prática da cultura corporal, se eu quero, por exemplo, que ela esteja a serviço de uma perspectiva mais democrática e inclusiva. Eu me posiciono nas diferentes possibilidades, inclusive me valendo de um inglês que não é considerado o mais correto ou o ideal, como disse a Cris. Então, há aqui um movimento de fato, considerar essas diferentes possibilidades de expressão, de interação, de se colocar e intervir
pelas diferentes linguagens. Isso é o que está em jogo e é fortemente marcado nessa habilidade, por isso foi comentado no campo de possibilidades para o currículo, ok? Aí uma tela para fechar e a gente abrir para interação. Pode passar, Cláudia, por gentileza? Eu trouxe aqui uma nuvem de palavras e a ideia não é exauri-la e comentá-la, é a gente ter essa representação do que é a integração da área na base. Como certamente todos nós já percebemos, não se trata de uma integração em que eu faço uma aula casada, uma aula articulada, em que eu compartilho a sequência de uma atividade entre os componentes. É claro que isso é possível, mas isso seria apenas uma estratégia de integração. O trabalho em área, ele tem um enraizamento muito mais profundo. Ele tem que ver com uma concepção de linguagem, entender que você interage necessariamente com o outro em práticas situadas. Só um instantinho. A compreensão de como as práticas estão mediadas por diferentes mídias. As escolhas para o currículo ficam muito mais coesas, muito mais coerentes e, de fato, mais grau do jovem. Por falta de voz e de tempo, eu encerro aqui e a gente abre para interação. Já temos questões? Acho que vale a pena comentar que nós tivemos uma questão que você já respondeu quando falou sobre os objetos de conhecimento que nós elegemos, o fato dele ter essa pegada mais procedimental, né? Que tem a ver com um jeito, né, de pensar, de analisar as situações, o contexto. A sua fala já contemplou essa questão. Imaginamos que sim. Alguma outra questão? Bom, vocês, por enquanto nós só temos essa questão. Se vocês quiserem fazer mais algum comentário para finalizar. Então, foi essa que a gente, só um pouquinho. Oi. Tá com algum problema no som. Escuta agora. Tá um pouco abafado, eu acho. E agora? Pode falar, vamos ver se vai. Mas... Na verdade, acho que a pesquisa que a gente foi já estamos na fala dela, e então também a gente vai caminhando no encerramento, porque a gente gostaria de pedir que vocês falassem comentários, as suas metas das atividades, eu penso que a gente só um pouquinho hoje, seria então esse movimento de responder criticamente aquilo que vocês entenderam hoje, que ficou faltando, para que a gente possa, de alguma forma, manter essa interação. E, por fim, podemos... Sim. Cláudia, talvez seja melhor você fazer esse fechamento, então. Pois é, vocês estão me ouvindo bem? Eu
gostaria que vocês fechassem o som, por favor. Melhorou então agora? Vocês estão ouvindo bem? Bom, gente, essa finalização está um pouco complicada com relação ao som, mas toda a web foi muito boa, nós conseguimos ver muito bem e ouvir muito bem. E nós queremos agradecer aos especialistas. Tenho certeza que todas as pessoas de linguagens e os demais colegas que estão assistindo, porque nós convidamos todos que estão trabalhando com a base e com os currículos estaduais, com certeza para todos nós foi muito boa essa apresentação. E muitos pontos que vocês tocaram foram algumas questões, né, que tinham chegado antes, então vocês já responderam, porque os questionamentos vieram durante a semana, né, para vocês, então isso foi muito bom. Eu agradeço, gostaria que vocês se despedissem então, e para nós foi muito bom. Obrigada. Vocês vão falar alguma coisa a mais? Bom, Pedro, eu só estou vendo você, eu acho que elas saíram. Muito obrigada. Sim, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Pessoal, muito obrigada para vocês que estão nos acompanhando até agora. E qualquer dúvida, vocês ainda podem encaminhar para os especialistas. Muito obrigada, até a próxima web.